Voltamos então com o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo, o Cadu, para os amigos, para os torcedores do Botafogo, né? Ele que vem dando uma nova feição ao time da Estrela Solitária, depois de uma administração que não deixou nenhuma saudade. Mas eu lhe pergunto, o que o Botafogo vem fazendo e qual a importância na sua concepção pelas categorias de base? Olha, você tocou num ponto que é fundamental, Luiz, porque qualquer clube hoje que queira pensar seriamente no seu futuro, ele tem que se dedicar e tem que investir nas categorias de base. O Botafogo encontrou as categorias de base treinando, nós encontramos as categorias treinando no estádio de Caio Martins e o estádio em péssimo estado. Determinamos imediatamente aí uma nova equipe para gerenciar essas categorias. Convidamos o Manuel Renha, que é um benemérito, ex-vice-presidente de futebol do Botafogo, pessoa da mais alta competência, e o Marco Antônio Tristão assumiram esse segmento. Já procederam aí o início da reforma completa do gramado de Caio Martins, para que os garotos possam ter lá. Nós teremos lá 4 campos de futebol e mais 3 no Cefat, em Várzea das Moças. Então serão 7 campos de futebol disponíveis para as divisões de base do Botafogo na localidade de Niterói. Com isso simplificando a questão de deslocamentos, custos. Com certeza. Hoje, o tempo de trânsito nas grandes cidades é um grande complicador. Então, esse trabalho já está sendo imediatamente implantado. Dobramos o investimento previsto no orçamento do Botafogo. O Botafogo investia aproximadamente 3 milhões de reais no seu orçamento anual nas categorias de base. Para esse ano de 2015, nós já passamos isso para 6 milhões de reais. Esperamos levar até 10 milhões de reais ao longo do próximo ano de 2016. E, mais do que isso, temos o Departamento de Futebol Profissional atuando em completa sintonia com as divisões de base. O Botafogo já tem hoje vários jogadores que vieram da divisão formados em casa, como o Fernandes, como o Vinícius Tanque, como o Emerson zagueiro, o Renan goleiro, o Gilberto. Exatamente. Enfim, nós temos um elenco muito grande. Temos aí surgindo uma grande esperança, que é o Luiz Henrique, que foi agora artilheiro da Copa do Brasil Sub-17. É um garoto assim que a gente tem realmente muito boas perspectivas para ele. Enfim, e como ele, tem vários outros. Então, e muito importante que os botafoguenses tenham certeza que não é uma geração, como eu chamo, geração pizza, que tenha sido fatiada entre empresários. Exatamente. Eles pertencem, os direitos econômicos pertencem ao Botafogo. O Botafogo não tem sócios nesses garotos e por isso mesmo vai se dedicar completamente a eles para que eles tenham o melhor encaminhamento possível. Presidente, eu sou de uma época, e acredito que o senhor também seja, em que os jogadores de futebol eram patrimônios do clube, não é verdade? Sem dúvida. A Lei Pelé foi prejudicial muito aos clubes? A Lei Pelé, não tenho dúvida. Começaram a surgir empresários, donos de ela abriu a porta para que ela trocou uma situação que realmente era difícil para os atletas, né? A lei do passe era quase uma escravidão e a gente entende isso, mas ela foi direto para um outro extremo em que enfraqueceu demais os clubes e abriu espaço para empresários que nem sempre foram corretos e procuraram realizar os seus negócios com a devida transparência. Então, nós estamos na expectativa aí de mudanças. A medida provisória do esporte. É um elemento muito importante para permitir o refinanciamento das dívidas dos clubes e nós esperamos que nessa linha o Congresso Nacional possa estudar uma revisão e uma adequação da Lei Pelé também. Muito bem. Eu falei no bloco anterior sobre o Rio de Janeiro, que era vitrine do futebol brasileiro, né? E hoje deixou de ser. Hoje, nem o sonho de todo jogador não é jogar só no futebol do Rio. Pensa logo, inclusive, talvez por essa questão de empresário, pensa logo em jogar na Espanha, em jogar na Itália, em jogar, não é verdade?
Mas o que foi problema de gestão, a que o senhor atribui a essa queda, vamos dizer assim, né, da fama do Rio de Janeiro de vitrine do futebol? Olha, Luiz, eu acho que é um pouco até a queda do futebol brasileiro, porque na minha infância, na nossa infância, quando a gente ia assistir um Santos e Botafogo no Maracanã, você tinha ali a seleção brasileira em ação. Exatamente. Metade jogando pelo Santos, a outra metade jogando pelo Botafogo. 100 e tantos mil torcedores, quase 200 mil. E isso se repetia em outras gerações, com outros clubes também, detendo vários jogadores da seleção brasileira. Hoje a gente olha na seleção brasileira e eu reconheço apenas o Jefferson como o goleiro do Botafogo, goleiro titular da seleção brasileira. Da casa, né? Da casa, que fizemos um grande esforço para mantê-lo e sem dúvida alguma foi a grande contratação da nossa gestão, a manutenção do Jefferson. Mas falta a identidade, né? A gente vê que a garotada se identifica com o Messi, se identifica com valores do Real Madrid, exatamente, se identifica com valores do Barcelona. Outro dia eu almoçava com um amigo e ele pediu licença e falou, olha, desculpa, eu vou sair agora que eu tenho que levar meu filho para a escolinha de futebol. Aí eu ingenuamente perguntei, do Botafogo? Ele falou, não, do Barcelona. Aí eu falei, opa, precisamos trabalhar muito para reverter esse quadro, porque esses clubes se transformaram em empresas, trabalharam muito bem a internacionalização da marca e hoje são concorrentes nossos aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil mesmo. Exatamente. Então, esse processo de resgate da marca do futebol carioca, do futebol brasileiro, ele é muito importante e nós temos que trabalhar muito para fazer esse resgate. Presidente, para encerrar, eu quero só, além de a gente lembrar ao torcedor do Botafogo, aos torcedores do Botafogo aqui de Campos, da região, o pessoal que acompanha diariamente o programa, que neste sábado, né, Botafogo joga em Macaé, o jogo é à tarde. 16h30, no estádio Cláudio Moacir. No Cláudio Moacir, 16h30. Olha aí, é a oportunidade de se prestigiar e incentivar o time alvinegro. Mas para encerrar apenas, lembrando que quando os clubes de Campos participavam do campeonato nacional da primeira divisão, o campeonato estadual também, que nós tivemos público, o Botafogo vinha aqui, me lembro na época que Carlos Imperial era diretor do Botafogo, aquela coisa toda, ele tinha um Russão na chefe de torcida, então me lembro que lotava o estádio aqui, vinha torcedor do Botafogo, de todas as cidades, de Itapiruna, Natividade, vinha com torcidas organizadas que eles promoviam, vinham de Cachoeiro do Itapimirim, que é 2 horas de Campos, e eu pergunto ao amigo, da importância de Campos, pelo menos ter um estádio municipal que seja, né, com a estrutura do Macaé. Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que pela importância de Campos no cenário do estado do Rio de Janeiro, ele pode até ter um estádio com uma estrutura até um pouco superior àquela do Macaé, apesar de elogiar muito o estádio Cláudio Moacir, que é um belo trabalho da Prefeitura de Macaé, mas Campos é uma cidade com uma população maior, uma população fixa maior, uma importância regional muito grande. E digo a vocês com toda sinceridade, para o ano de 2016, o Rio de Janeiro terá dificuldades com os Jogos Olímpicos. Exatamente. Nós não teremos o estádio Newton Santos disponível, provavelmente não teremos o Maracanã, então o futebol do Rio ficará meio órfão. E hoje em dia não é nada complicado, você com um investimento discreto, você consegue fazer um estádio, não essas arenas com cadeiras e poltronas, que isso realmente eu acho que não faz parte da nossa realidade, nem cai no gosto do torcedor brasileiro. A gente gosta de sentar na arquibancada, à vontade ali, ter o bate-papo, enfim, ter aquela movimentação tradicional. Então não é nada complicado fazer um estádio com pré-moldado e tenho certeza que uma cidade como Campos, se fizer, terá muito sucesso. Pois é, quero agradecer a presença do presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, né? E dizer que espero em outras oportunidades
tê-lo aqui com a gente, né, para conversar, para debater sobre o futebol do Rio de Janeiro, problemas aí que a gente sabe de federação, problemas... aliás, eu quero, inclusive, parabenizar o presidente pela iniciativa, né, de dar o nome de Nilton Santos. Muita gente Obrigado. continua dizendo estádio do Engenhão. Era João Avelange, uma coisa... aí já complica mais ainda, mas Nilton Santos realmente, né, foi o enciclopédia, né? Acho que ninguém merecia uma homenagem mais do que o Nilton por tudo que ele representou, não só para o Botafogo, que o Botafogo ele foi, sem dúvida alguma, o atleta símbolo, o atleta número 1. O único time dele, né? Exatamente. A única camisa que o Nilton vestiu foi a do Botafogo, além da seleção brasileira. Então, a homenagem acho que foi muito justa e foi unânime, né? A torcida abraçou essa iniciativa, porque é um homem do esporte, um homem de bem, um homem puro, um homem apaixonado. Exatamente. Enfim, a síntese do verdadeiro esportista está em Nilton Santos. Pois é. Muito obrigado ao presidente, muito obrigado a você que nos acompanhou aí. Um bom final de semana, tranquilo. E já sabem, Macaé, neste sábado, Botafogo e Macaé pela Série B do Brasileiro. Um abraço e até segunda-feira.